Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuação então à nossa aula da semana passada, então que nós começamos a falar então sobre o mecanismo reprodutivo e nós estamos vendo então as formas de reprodução assexuada. Na aula passada nós falamos da cisparidade, né? E hoje então nós vamos falar sobre a esporulação. Vocês já ouviram falar nesse tipo de reprodução assexuada? A esporulação é um processo de reprodução onde os organismos produzem esporos. E esses esporos, não sei se vocês sabem, são estruturas microscópicas. Então aqui nós temos uma microfotografia, não é? Dos esporos. E esses esporos, quando são liberados no ambiente e encontram condições, eles podem então germinar. Vocês sabiam quais são os indivíduos que podem se reproduzir dessa maneira? As bactérias podem se reproduzir desta maneira, alguns fungos e até mesmo algumas algas podem se reproduzir dessa maneira, por esporos. Outra forma é o brotamento ou gemiparidade. Nesse tipo de reprodução assexuada, surge então um broto de um indivíduo. Após algum tempo, esse brotinho então se desprende, passando então a ter uma vida independente. Aqui nós temos então o exemplo de uma esponja marinha, não é? E essa esponja então ela cria um broto, e esse broto então, passando algum tempo, pode ter uma vida totalmente independente. Nós podemos citar também como exemplo de brotamento alguns fungos, as hidras, as esponjas e até mesmo algumas plantas. Outro tipo de reprodução é a regeneração. Alguns seres vivos, alguns organismos têm alta capacidade de se regenerar. Quando algum fragmento é retirado e ao encontrar condições ideais de sobrevivência, pode se regenerar e dar origem a um novo indivíduo. Vocês sabiam que as estrelas do mar são assim? Elas têm um alto poder de regeneração. Se a estrela do mar, por exemplo, perder um bracinho, aquele bracinho se regenera e ela fica com todos os bracinhos. E aquele bracinho que ela perdeu pode ter a capacidade de regeneração e tornar-se uma nova estrela do mar. Tem um outro animalzinho que também tem um alto poder de regeneração, é as planárias. As planárias também têm poder de regeneração. Se nós cortarmos uma planária em 3 pedaços, novas 3 planárias vão surgir. Não sei se vocês sabem, mas as minhocas também têm alto poder de regeneração. Se nós cortarmos uma minhoca em 3 pedaços, novas 3 minhocas vão surgir. Vocês já ouviram falar de uma forma de reprodução chamada estroblização? Pois é, essa forma de reprodução ocorre muito então nos poríferos, né? Ou nos quinidários, que nós chamamos, né? Os quinidários são os selenterados, né? A água viva é um quinidário, ou medusa, não é? Como é que ela se reproduz? Ela pode se reproduzir, então, o que nós chamamos, então, de estroblização. Existe, então, a água-viva fêmea e a água-viva macho. A água-viva fêmea produz óvulos e a água-viva macho produz espermatozoides. Essas são as células da reprodução, que nós chamamos gametas. Quando esses dois gametas eles se encontram, elas vão se formar uma única célula, chamada célula-ovo. E essa célula-ovo ela evolui e se transforma numa célula natante ciliada, que vai se desenvolver num pólipo. Aquele pólipo se desenvolve, torna-se um pólipo jovem e depois ela se transforma num pólipo adulto, cheio de estruturas muito semelhantes à água viva, que nós chamamos de éferas. E essas estruturas, umas são sobrepostas a outras e vão se soltando. E aqui a reprodução então já é assexuada. Então vocês imaginem quantas de cada pólipo, quantas águas vivas podem surgir, não é? Os fragmentos que ela vai soltando ali, não é? Outra forma de reprodução assexuada é a propagação vegetativa em plantas. Então, nas angiospermas, elas podem se reproduzir dessa maneira, não é? E essas técnicas, então, são muito usadas na agricultura.
nós podemos citar a estaquia, a mergulia, a enxertia. A estaquia consiste então em cortar o ramo de uma árvore que contém gemas. Nós podemos enterrar então parte desse ramo cortado no solo. Depois de algum tempo surge raiz e uma nova planta. Esse ramo cortado recebe o nome então de estaca ou muda, muito usado na agricultura, né? Outra técnica nós chamamos de enxertia. Então escolhe-se uma planta que forma raízes bem fortes e resistentes. Corta-se então essa planta próxima ao solo e ela é utilizada para receber o enxerto. Por receber esse enxerto, esse pedaço da planta recebe o nome de porta-enxerto. Então, é aqueles famosos enxertos que a gente conhece, que a gente compra então de laranjeira, bergamoteira, não é? E outra técnica também é conhecida como mergulia. Então, enterra-se parte de um ramo no solo e depois de algum tempo nasce raízes e os primeiros ramos. Depois nós podemos separar o ramo da planta para um outro local, surgindo então um novo indivíduo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então, que era uma continuação da aula passada sobre as formas de reprodução assexuada. Então, espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.